dar essa dimensão de que realmente cada um está num plano e às vezes a gente se olha no espelho e a gente vê uma outra coisa, ou a gente vê uma outra face, ou a gente vê a nossa sombra, ou a gente vê a nossa luz, mas às vezes a gente não se vê exatamente como a gente é, né? Eu sempre falo, às vezes a gente acorda num dia e parece que o pé está saindo da cabeça, a cabeça está lá no joelho, enfim, né? A gente tem, tá tudo no mesmo lugar, mas a sensação é de que as coisas estão diferentes e a gente está diferente, né? Eu acho que esse movimento é uma coisa muito clara de todo mundo. É claro que a gente vai buscando uma organização durante o dia, porque a gente precisa se entender e se identificar, né, como esse ser, mas evidentemente essas coisas que se movimentam dentro da gente, que a gente não sabe nomear, elas têm cara. Olá, pessoal. Oi. Muito bem-vindos e bem-vindas. Queria agradecer a todos e todas por estarem aqui hoje com a gente. Hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de debates, a gente vai ter a presença muito especial do Emerson Danesi, que é ator, diretor, foi do Centro de Pesquisa Teatral por 23 anos, fez um trabalho com a gente, ele vai contar um pouco como que foi isso, um trabalho de provocação artística durante essa temporada do Francis Bacon. E antes da gente começar, só queria dizer que, primeiro, agradecer demais o Emerson por estar aqui, por ter aceitado fazer parte desse trabalho. Segundo, que esse projeto foi realizado com a verba do PROAC Expresso, da Lei Aldir Blanc, e ele tem a realização do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, também só dizer que a gente fica até semana que vem. Então, se vocês gostaram, por favor, divulguem, ajudem a divulgar o espetáculo. E se alguém tiver alguma pergunta durante o debate, faça no YouTube que a gente vai incorporando as perguntas à conversa, tá bom? Agora eu vou passar a palavra ao Emerson. Obrigado. Boa noite a todas, a todos, a todos. Parabéns, galera. Foi muito diferente, assim, assistir pelo YouTube, né? Eu tinha feito toda a experiência com vocês e assistido anteriormente dentro da sala, da plataforma Zoom, e realmente é um outro espetáculo. Muito bom, ficou muito bom. Parabéns. A inserção dos vídeos, enfim, as imagens, a sobreposição das imagens, né? Enfim, ali parece que o recurso ele ficou costurado, né? E dá esse acabamento, né? Que a gente não consegue dentro da sala do Zoom ter, né? Com tanta, enfim, com tanta beleza. Então, parabéns. Bom, acho que antes de falar da nossa experiência juntos, né, enfrentando esse lugar novo, essa plataforma e deslocar tudo que a gente entendia ou vivia ou sabia de teatro, né, no palco, trabalhando presencialmente, olho no olho, respiração com respiração, toque, enfim, ali no tete a tete, a gente foi deslocados para esse lugar e tentamos entender, né, esse aparato todo. Mas eu acho que é bacana, né, a gente falar um pouco dessa origem do projeto. Fernanda, Dante, Leonardo foram da turma de 2019 do CPTzinho. Eles, enfim, entre tantos candidatos, prestaram lá os nossos testes e entraram na turma de 20 integrantes. Foi uma turma muito especial, foi a turma em que o Antunes Filho, né, coordenador do Centro de Pesquisa Teatral,
do SESC esteve presente até a sua partida, né, o seu passamento ali no princípio de maio de 2019, seguimos até 22, 23 de maio, terminando o curso, já sem o nosso mestre, enfim, sem Antunes. E nos últimos anos a gente tinha dentro do curso, né, para além de toda a experimentação de criação de cenas, que era um exercício onde os atores, para além de interpretar, também criavam temas, criavam a dramaturgia, escreviam os diálogos, escolhiam ali os objetos de cena, sempre com muita simplicidade, que é um projeto que começou há muitos anos, chamado Prêt-à-Porter, enfim, que teve uma longa jornada aí, e isso, de alguma maneira, esse tipo de cena virou um exercício fundamental dentro do curso. Então, quer dizer, para além desse lugar da escritura em dupla, criando essa cena de 15, 20 minutos, a gente também teve, nas últimas edições, a Silvia Gomes, a dramaturga Silvia Gomes, trazendo as aulas de dramaturgia, né? Quer dizer, trazendo toda a experiência, toda a carga. Ela havia participado do Círculo de Dramaturgia há muitos anos, também ainda dentro do Centro de Pesquisa Teatral, mas depois foi fazer aí uma carreira belíssima e virou uma grande dramaturga, se lançou aí e voltou depois para dar aula. E essa semente, esse lugarzinho aí do bacon aparece nesta aula, com os exercícios e com as provocações que a Silvia Gomes trazia para a turma. Uma das aulas que ela prepara é justamente trazer um documentário muito curto, muito breve, com Francis Bacon falando e narrando algumas histórias e falando um pouco da maneira de pintar, porque que ele pinta daquele jeito, traz algumas figuras, enfim, né, os livros com os quadros dele, coloca lá uma música e pede para a galera sentar ali, se espalhar pelo espaço, sentar e escrever alguma coisa com esse estímulo, né? E aí surgiu ali uma sementezinha com a Fernanda desse texto, e depois realmente foi uma felicidade ver que o grupo se juntou, trazendo Luísa e Pedro, e desenvolveram esse trabalho que seria presencial e, de repente, por conta da pandemia, se encaminharam aqui e de uma maneira muito inteligente, eu posso dizer, conseguiram decifrar esse lugar, que na verdade é um lugar para reunião de trabalho, que é um lugar, né, enfim, duro, seco, funcional, e de alguma maneira vai mexer nessas ferramentas desse Zoom e conseguir, de alguma maneira, buscar uma proposta poética, estética, dialogando, né, com o texto, dialogando com a proposta. Então, acho que foi muito bem realizado, assim, né? Acho que vocês conseguiram decifrar e trazer aí, mexer com alguns códigos desse lugar, que de fato foi muito... quando eu assisti, me impactou, né? Porque eu já vinha fazendo essas reuniões online, remotamente, e entendendo que essa ferramenta era para isso, de repente eu entro nessa ferramenta e vejo um espetáculo acontecendo, né? E no princípio era exatamente dentro, né, da plataforma Zoom, e que depois agora vocês espelham no YouTube, e que ficou realmente um resultado muito bacana. Depois aí de uma temporada, eles me fazem esse convite para trabalhar aí um pouco, né, o lugar da interpretação, da gente entender um pouco a atuação, as camadas, os sentimentos, as sensações, quer dizer, o que gira nessas personagens, nessa história, ainda com um agravante
proposto pela Fernanda, que é uma bipartição, né, dessas personagens. Então, nós temos, né, A e B duplicizado em dois planos, né, onde a peça acontece em dois planos. Então, como é que a gente ia adentrar nisso, nesta nova ferramenta, tentando entender uma dinâmica que a gente pudesse alinhavar, né, ou olhar para determinados lugares dessas personagens, dessas relações, entender esse irmão, entender a relação dessa irmã e desse irmão, entender o passado, entender por que chegaram neste momento e se precipitarem tragicamente para esse final, né? Então, fomos encontrando alguns pontos de referências e referências que a gente, de alguma maneira, já havia trabalhado, né, no curso, e que são algumas ferramentas que possibilitam a gente olhar para a vida das personagens, uma vida anterior, né, para a história das personagens, e entender por que elas chegam nesse momento desta forma, com esta maneira de se relacionar ou de existir. Então, a gente lançou mão da Gênese, que é, enfim, ir lá e verificar o passado dessas personagens, né? Entender como era a mãe, como era a família, como era a cidade, como era a vida, e por que dali, né, nesse núcleo familiar, ou desse núcleo da cidade, ou da escola, ou, enfim, né, disso tudo que vai compondo a gente na nossa existência, os fatos que a gente vai passando, as histórias que a gente vai vivendo, as decepções que vamos encontrando, os sonhos que vão se renovando, as porradas que a gente vai levando, os tombos que a gente vai tendo pela vida, os machucados, as dores, os amores, as alegrias, os desesperos, as ilusões, enfim, né, fomos tentando olhar um pouco para tudo isso que nos compõe como seres e que nos traz até hoje aqui, juntos nessa sala, né? Se a gente olha para a vida de cada um e vamos fazer um retorno, cada um vai lá encontrando lugares para já estarmos aqui hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, no meio de uma pandemia, nesse encontro aqui, né? Mas alguma coisa moveu-se nas nossas existências para estarmos aqui hoje, né? E aí é nesse sentido que a gente vai encontrando camadas e lugares das personagens, nos aproximando também dela, né? Porque eu acho que o trabalho da Gênese vai entendendo que um personagem, ele não é um papel, ele não é uma fala, né? Ele não é um lugar só da palavra, quer dizer, ele tem ali coisas, né, anteriores que o constituem como um ser, né? Um ser que chora, um ser que ri, um ser que anda, que briga, que se desespera, que ama, que odeia, que sente medo, que sente dor, enfim. E fomos investigando, então cada um trouxe, né, as suas histórias, as histórias dessas personagens. Partimos para um segundo momento, que acho que era um momento bem de desafio, que eu lancei aqui, mas nem sabia se ia funcionar ou não, que é um pouco um exercício que a gente também trabalha bastante no curso, e que a gente chama de cadeira, que é simplesmente, né, um ator diante do outro, uma atriz diante da outra, o ator com a atriz, a gente vai fazendo uma troca, mas é simplesmente um diante do outro, sentado, respirando e se olhando. E aí, a partir do momento que você já se alimentou com a história das personagens, com essa gênese, com tudo anterior, a gente vai para essas cadeiras, senta ali, respira, se olha e deixa essas imagens, esses fatos, essas sensações, ou o que está acontecendo também ali, naquele momento presente, deixar esse movimento acontecer, né?
esse fluxo de sensações ir contaminando o outro, e aí vai gerando ali uma ação e reação, e era uma questão se isso funcionaria nesta dinâmica, mas a gente se surpreendeu e, de fato, a conexão aconteceu. E que era uma coisa que já tinha me chamado a atenção quando eu tinha visto o trabalho, né, do grupo, né, o trabalho de vocês aqui, que era como cada um, né, na sua casa, no seu espaço, com a sua câmera ligada, de alguma maneira chegava para a gente um resultado de conexão. Quer dizer, como é que isso se dava aqui, né? Como é que isso foi construído. Então, a gente fez esse exercício, né, conectando todos aqui, todas as personagens, inteirando e entendendo essas camadas com sensação, com respiração, como é que isso se dava com o tempo. Fomos nos aproximando do texto, aí o texto foi vindo através ou no ar dessas sensações, desses pensamentos, dessas emoções, ainda não de maneira sequencial à dramaturgia, mas com textos soltos, desconexos, mas que de alguma maneira se juntavam com essas sensações e com esses sentimentos ou pensamentos que foram surgindo nessas conexões, e a gente foi encontrando nuances do diálogo das personagens, né? Porque, de fato, enfrentar um texto sempre é muito difícil, né? A gente pega determinada cadência, às vezes rítmica, às vezes a gente pega, se prende em determinada sensação e aí não quer soltar mais aquilo, porque de alguma maneira aquilo foi muito legal e não, é isso mesmo, aqui ele está com raiva, aqui ele está... E, de repente, quando você se joga nesse fluxo de sensação alimentado pelo olhar do outro, pela respiração do outro, talvez a gente entenda que naquele momento que a gente achava que era raiva, pode ser dor, pode ser, ao invés de ser um choro, é um sorriso, ao invés de ser uma sinceridade, é uma ironia. Enfim, então a gente vai encontrando lugares que vão desmontando aquilo que, de alguma maneira, a gente vai se apegando e entendendo novos fluxos. Então, acho que o caminho e o trabalho, a gente teve aí 6 dias de encontro, com 2 horas, ali 2 horas e pouco de duração, que é um tempo muito mínimo, foi, de fato, aí, né, nos jogamos um pouco, nos precipitamos nesse lugar, mas também porque, né, vocês já estavam ali com uma história pensada, organizada, um lugar construído, né, já com ensaios anteriores, um encontro aí entre vocês. Então, de alguma maneira, a gente foi colocando algumas lentes de aumento em alguns lugares, né, e tentando talvez compreender novos fluxos do espetáculo, né? E aí acho que isso foi bacana, porque isso foi se desdobrar também na Fernanda, ir lá e mexer na dramaturgia, jogar lá não sei quantas páginas fora, mexer em algumas posições, né? Quer dizer, o que estava lá de repente no começo veio para o meio, o que estava no meio veio para o fim, enfim, né? Fazer um deslocamento de coisas também, que é um trabalho muito, muito bom quando a gente vai entendendo que o fluxo vai dando esta possibilidade de construção. Então, a gente vai saindo um pouco do plano idealizado, né? Porque quando a gente é meio diretor, escritor, ator, tudo meio junto, né? Intérprete, escreve, diria, tudo isso se mistura muito e, às vezes, esses lugares vão minando determinados outros, né? Então, às vezes, o diretor que é você mesmo se impõe, ou o dramaturgo que é você mesmo se impõe, e, por último, na verdade, quem dá vida, né? Quem dá alma, quem dá a magia e a luz às personagens é a atriz, é o ator, né? São eles, né? São elas, as feiticeiras, os magos, que trazem toda essa ilusão
e um fluxo de sensação que vai nos tocar, que vai nos puxar, que vai nos comunicar, com um olhar, com um sorriso, com uma lágrima, né? É nesse lugar que a gente vai se encantar e vai se envolver, né? E aí entendendo que esse lugar também, quer dizer, que o palco, de alguma maneira, exige uma expressão um tanto mais externa, né? Mais para fora, um pouco mais, né? E a gente entender que esse lugar aqui, de alguma maneira, dialoga também com uma possibilidade do cinema, ou seja, você está muito perto, né? Você está vendo o olhar do ator, da atriz, você está, né, vendo a respiração, está muito próximo aqui. A gente está vendo, né, num espaço aqui muito que chega, né, que você vai nesses detalhes. Então, como pensar esses detalhes da interpretação, da atuação, mesmo num plano único, fechado, né, né, vocês também habilmente conseguiram brincar com essas proximidades, com esses afastamentos, né, da câmera para dar determinados lugares, onde o olho às vezes aproxima, às vezes uma boca aproxima, né, ou às vezes se afasta, enfim. Então, esse jogo também com esse lugar aqui foi importante, né, porque tudo isso, de alguma maneira, acaba codificando pensamentos, sentimentos, sensações e relações, né? É dessa maneira que a gente vai conseguindo decifrar o que vem acontecendo nessa história que aparentemente é muito caótica, né? Ela, como tem muita gente o tempo todo falando, repetindo coisas, você vai até você costurar e entender para onde está caminhando a narrativa, tem um período que você fica meio, opa, que lugar é esse? Né? E aí, que linha é essa, né? Que é uma linha dramática que vai amarrando tudo e caminhando o olhar de quem está deste lado aqui, né? Levando junto a compreensão e ao desdobramento aí dramático da história. Eu acho que é um pouco isso, meninos, meninas. Se quiserem, podemos abrir aí para perguntas. Isso. Uhum. Ou vocês, né, se quiserem dizer alguma coisa, enfim. Sim, eu acho que é bem por aí, Emerson. Eu fico muito feliz, na verdade, de te ouvir, porque a gente tinha esse trabalho mesmo. Quando a gente começou, a gente estava vindo muito lá com toda essa bagagem que a gente teve lá no CPTzinho e muito, né, imerso mesmo nesse tipo de trabalho. E eu sinto que, né, é muito sedutor aqui quando a gente está falando né, o teatro digital, é muito sedutor fazer muito, né? A gente quer usar efeitos e tal, e a gente procurava, a gente sim usava essas ferramentas da plataforma, mas a gente queria também ter essa coisa do jogo, a linha esticada, né? O fiozinho invisível que estava conectando a todos, era uma coisa que a gente focava. E aí eu sinto que quando você veio, foi como se a gente tivesse aquela expressão que o Antônio usava, se mergulhado assim na água parada desses personagens e entender um pouco o que está acontecendo mesmo. E eu sinto que, né, a Fernanda e eu, que a gente estava dirigindo e atuando ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo uma coisa muito interessante, né? Eu nunca tinha tido essa experiência, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito complicada, porque a gente não tinha a visão externa. Então, quando você veio e trouxe essa visão externa muito precisa e muito generoso, né, o trabalho que a gente teve, foi assim um ganho imenso. Eu né, acho que o trabalho cresceu muito mesmo, assim, eu fico bem feliz de a gente estar chegando agora nessa reta final da temporada, porque foi uma temporada muito gostosa. E o que é mais curioso, né, que a gente fez a peça em vários períodos da quarentena. A gente começa em maio de 2020, abrir o primeiro ensaio aberto. E aí começa a pipocar muita coisa acontecendo, a gente teve, né, a gente não conseguia ver as coisas. A gente teve a nossa temporada inicial, a gente não tinha visto nada ainda de teatro digital. A gente estava ali realmente lá, né, abrindo no nosso pequeno ali
universo, a gente estava abrindo um caminho. E aí, quando a gente vê tudo isso, né, no segundo semestre e até hoje, eu acho que a gente foi também abrindo a nossa própria visão sobre o trabalho, e isso é muito enriquecedor, né? Até evocando o próprio nome do CPT, que é a pesquisa, a gente não, ou o nosso nome, né, o laboratório, a gente não deixava de fazer as experiências. Então, isso é muito rico, eu acho, do trabalho, eu acho que isso tem a ver com a sensibilidade que a gente está, né, que o tema é sensibilidade, atuação, eu acho que isso tem a ver com uma sensibilidade daqui, né, desse meio. É muito difícil que é uma linguagem muito específica que a gente está descobrindo ainda. Cada apresentação a gente descobre uma coisa nova dessa linguagem, que é uma coisa meio entre cinema, teatro e rede social, e a gente está descobrindo quais são as especificidades dela, né? Porque é isso, tomando consciência disso, que tem coisa que não funciona, tem coisa que é demais, tem coisa que não aparece. Eu acho que, enfim, até o trabalho que a gente fez com o Emerson foi também de tomar consciência mesmo do que a gente está fazendo. Está sabendo? O que a gente está dizendo ao público? A gente, o que o Emerson falou, a gente codifica absolutamente tudo. E se a gente não sabe o que a gente está codificando... E eu acho que também com isso veio um certo desapego, né? Não sei se foi um desapego necessariamente, mas a gente prestou atenção no que era essencial. E eu acho que isso foi uma questão que também veio dos ensaios, porque a nossa, para dizer um pouco, contar para as pessoas, quem talvez não conheça, a gente fez ensaios abertos, é uma peça originalmente em 3 atos, bastante longa, ela tem 70 páginas, é bem longa, assim, a Fernanda trabalha muito a repetição mesmo, quase, assim, esticando até onde mais dá, ela estica. E aí, quando a gente vem para, né, monta essa versão digital, a gente também percebe o tempo digital é outro, né, o nosso tempo a gente não pode, né, não ia ter como fazer o que a gente pretendia no palco. E aí a gente vem com essa fase nova aqui, que a peça originalmente tinha 90 minutos, para vocês terem uma ideia. Agora a gente está terminando ela com menos de 70. Então, assim, para quem é uma grande, né, não vou falar gordura, mas assim, uma grande parte foi, a gente falou, não, acho que podemos focar nisso daqui. Tem uma questão também da dificuldade, né? A gente achou que ia ter uma dificuldade, nós tivemos, mas é muito louco quando eu assisto depois os vídeos, como realmente há conexões, né? Assim, tudo bem que estamos afastados, mas tem uma coisa louca, porque quando eu estou fazendo, por exemplo, eu estou olhando para a câmera, então eu não vejo a reação da Luísa, da Fê, do Dante, do Pedro, não estou vendo. É como se fosse radionovela, estou ouvindo, percebi que teve uma respiração, vou. E quando eu assisto o vídeo, é muito louco, porque tem realmente a reação, e aí cria essa coisa, tipo, nossa, eles estão se vendo. É muito louco isso. E precisa estar bem conectado também, porque tem as questões da plataforma, né? Que às vezes alguém trava e tem que estar preparado ali para, tipo, se alguém travou, não vai responder, você tem que perceber isso rápido, né? Então, tipo, eu acho que a própria plataforma pede essa sensibilidade, né? Se você tiver, já perde. É o risco dessa plataforma, né? Dessa linguagem. A gente está sujeito à internet e à tecnologia e... Olha, gente. Mas você sabe que eu até falava assim que tem uma versão da peça que é uma versão com 3 atos, 72 páginas, mais um personagem que não está aqui, que ele foi cortado, sabe? Essa versão da peça existe. Aí depois tem uma outra versão que não tem quase... Nossa, é muito louca. Eu olho, elas são extremamente diferentes, assim, até tem quase um desfecho diferente, gatilhos diferentes, né? Aí tem uma outra versão, que é uma versão de 40 páginas, que é essa aqui, sabe? Que a gente está usando para esse ambiente. E a gente conversa também entre a gente disso ter mais uma versão, sabe? Então, uma coisa que a gente tem conversado, que a única forma, talvez, de não
subtrair a dramaturgia, já que a gente é um laboratório de dramaturgia, de atuação, é a gente, de fato, se jogar no que a cena está pedindo, né? Que aí não vira uma autotraição, né? A gente está se autotraindo. Não, você se joga e vai. Um dos encontros com o Emerson, a gente até brincou isso, porque começou a mudar tanto, a gente, vai querer fazer parte de um laboratório de dramaturgia, é isso, cada ensaio muda o texto, cada ensaio muda o texto. A gente ficava brincando, porque é uma mudança muito grande de um ensaio para o outro, né? Joga quase tudo recomeçando, né? A Thaís, dá gente, concretude, né? olha, a Thaís, aqui a gente teve comentários no YouTube, a Thaís, que inclusive foi da nossa turma do CPTzinho, ela viu, na verdade, as duas versões, né? Ela viu no ano passado e viu agora, e disse assim, eu amei ter visto essa nova versão, reconhecer pedaços dos exercícios das investigações dramatúrgicas da Fê. E vocês incluíram algumas ações para conectar personagens, transmitir a imagem de que estão no mesmo espaço. E ela disse, Léo, que concorda com você que a conexão está presente. O também está aqui, né? Na sala. Ou não está mais? É que lá é meia-noite em Portugal, né? Coitado. Não sei se ele estava. Mas eu acho que isso tem total... Thaís, tem muito a ver, porque a gente realmente teve esse... Né, a última vez que a gente apresentou foi em dezembro. Então, a gente teve esse tempo de deixar um pouco decantar o trabalho e voltou para ele abertos mesmo, e principalmente eu acho que uma questão que é crucial, que o Emerson falou no início, que a gente transmitindo pelo YouTube tem uma possibilidade muito grande, que aí flerta bastante com o cinema, que é a possibilidade de dar uma certa edição. Não é uma edição incrível, né? Mas assim, existe parece que existe um olhar ali de edição e isso contribui, eu percebo, assistindo os vídeos depois, né, eu percebo que contribui para uma construção mesmo, para uma costura, e eu acho que isso foi um ganho, assim, muito impagável dessa temporada. O que era nosso objetivo lá no início, mas a gente também tinha as limitações da própria plataforma aqui, né? Eu acho que, por exemplo, o Zoom que a gente usa, não o Zoom, a plataforma, o plano mais enclose, quero dizer, que a gente usa lá para o meio da peça, que começa a ver só algumas personagens e não a grade, né? Isso foi uma estratégia para a gente também aproximar mais dessa sensibilidade mesmo, porque uma coisa a gente está vendo aqui, né? Outra coisa é a gente está vendo a pessoa grande, né? Como eu mudei agora. Então eu acho que isso foi um ganho, assim, excelente. E eu diria até porque a gente também está nessa coisa de experimentação e a gente tem ainda mais uma camada que nós também somos operadores, então a gente tem uma camada ali de persona que tá ligada, né? Aquele duplo, que a gente também, nós mesmos colocamos os sons, a gente coloca os vídeos, né? Distribuindo um pouco as funções entre a peça, mas somos nós, não tem nenhuma operadora. E tem gente que acha que não está sendo ao vivo. A gente teve uma situação semana passada, enquanto a gente fazia a peça, tinha uma pessoa perguntando da peça para a gente, que a gente não respondia. Muito brava, porque a gente... Tô expondo mesmo. A gente não respondia, a pessoa ficou impaciente no chat do YouTube, uma colunista, e aí eu fico pensando, calma, né? Mas é muito louco, porque as pessoas têm essa impressão, às vezes, de que não é ao vivo, né? Que a gente está só passando uma coisa gravada e tal. Eu acho que isso é muito interessante, do flerte entre o será que é ao vivo ou gravado. É uma coisa muito interessante que o Emerson também coloca, que tem tudo a ver com o trabalho, né? Porque a peça é isso, são pessoas que estão no escritório e querem ser artistas, e a gente está aqui nessa plataforma que seria para reuniões, originalmente, e a gente está, enfim, reinventando ela. Pulo, né, gente? Gente, podemos... Eu acho que essa questão da narrativa, que realmente no YouTube ela permite essa costura, de fato ela ajuda realmente a contar também melhor a história, né? Porque de fato aqui quando a gente está na sala Zoom, né? Quer dizer, imagina todo mundo aqui, de repente estou eu lá assistindo que estou apagado, meu nome está lá na tela também junto com vocês. Enfim, fica tudo meio uma coisa muito dispersa, né? Eu acho que o YouTube ele deu uma possibilidade realmente de fazer com que todo mundo olhasse exatamente para onde vocês estavam
querendo que fosse olhado. Então, isso é muito bom. E quero já mandar um beijo para a Thaís. Thaís, morrendo de saudade de você. Beijo. Fofa, querida. Demais. Beijo, Thaís. Gente, Isso. a gente está se encaminhando já para as considerações finais, então se alguém tiver algum comentário, diga agora pro Emerson. Não Ou para a precisa calar gente, ou para enfim, se alguém sempre. de nós tiver algum comentário também, gente, vamos conversando aí. Eu acho muito incrível isso, na verdade, porque tudo isso, né, que a gente fala, eu acho que tem a ver com uma certa resiliência, e essa palavra é perigosa, mas, né, porque a gente fala, ai, não, estamos resistindo, né, eu acho que não é tão motivo de celebrar, assim. A gente tem uma coisa muito séria acontecendo no mundo, e que é muito impossível de ignorar. A gente não consegue, né, tirar isso da cabeça e que tá ficando, parece que pior, né? A gente acha que estava melhorando, mas não, né? Na verdade, enfim, é muito difícil da gente tá aqui. Então, mas ao mesmo tempo, né, a contradição que a gente falava tanto lá no CPTzinho, eu acho que a contradição disso é que a gente também, né, caminhou. Eu acho que a gente não deixou a caminhada parar, né? Que a gente tinha começado esse trabalho lá em março do ano passado. Não, março não, fevereiro do ano passado. E a gente foi ceifado ali. O negócio falou, não, então, gente, para, não tem mais nada. E foi o que a gente conseguiu, né? Foi o que a gente caminhou. A Thaís está falando aqui, gente, desculpa. Eu queria que vocês falassem mais dos dois planos da narrativa. Alguém quer falar, Fê? Ou alguém? Não, porque você tem o olhar da dramaturgia. Sim, eu vou começar por os planos e aí depois eu peço então para o Emerson falar na parte das conexões que a gente vai fazendo. A narrativa, ela busca dar dimensões aonde a pessoa está conseguindo tá contando uma história um pouco mais literal e a pessoa está caminhando por um passado mental, sabe? Porque ela busca trabalhar aqui agora, nesse estado presente. Para eu dizer essa frase, eu estou tendo que articular um monte de pensamento na minha cabeça, sabe? De quando eu pesquisei isso, quando é que eu não fui, quando é que... Sabe? Como é que acontece na minha cabeça a carga histórica que eu carrego de famílias, de idealizações, de frustrações. É como se a gente pegasse o trabalho que a gente fazia lá no CPT sobre as contradições, de que toda vez que eu estou andando para frente, eu queria estar andando para trás, de quando eu estou indo para o lado, eu queria estar voltando, sabe? De que eu nunca tenho certeza do que eu estou fazendo, e coloca isso em texto. O objetivo é basicamente esse, pegar a oscilação, quase o desvio do caráter desses personagens e verbalizar eles de alguma maneira que dê uma amplitude maior das possibilidades de desvio, entende? Porque chega aqui, eu acredito, pelo menos, que a gente quase não tem condição de julgar nenhum desses personagens, porque eles estão tão expostos com as vísceras deles, os desejos e as frustrações, que a gente mais abraça, sabe? Enquanto que se a narrativa fosse só a história de uma pessoa que se conheceu um colega de trabalho, eles tiveram uma relação, ela ficou grávida e abortou, e na depressão pós isso, sabe, nos transtornos pós-traumáticos disso, ela acaba matando os dois, sabe? Se a narrativa fosse só essa, sem, de fato, todas as contradições emocionais deles, sabe? Sem a gente expor eles, assim, da forma mais complexa que a gente pudesse, né? Que desse a dimensão de que a mente humana, ela é complexa, ela deseja uma coisa querendo outra, ela tá andando para frente querendo para trás, ela nem sabe por que ela tá desejando aquilo. Então, o objetivo de quebrar os personagens em dois é para quase dizer que nós somos 1 em 1 milhão, sabe? Que eu tenho 1 milhão de versões, eu, Fernanda Zancopelli, sabe? Que eu não sou a mesma pessoa o tempo todo, por mais que eu tente ser. Então, é por isso que essas duas mulheres, assim, são faces de uma mesma coisa, porque elas estão compartilhando camadas. A mesma coisa dos homens.
E o irmão, ele não é dividido em dois, porque ele é uma memória de um amor que que está muito idealizada para ela conseguir separar ele em tantas camadas, sabe? Por mais que tenha contradições absurdas e que tenha a história de uma violência grande, mas ele tem ali, sabe, guardado nele um relicário de infância, sabe? Uma coisa que para ela, como só está na versão dela, o ponto de vista do que é narrado do irmão, ele não está dividido, entende? Ele está num lugar que merece ser nomeado por ela, sabe? Só falando isso que a Thaís disse, eu adoro esse recurso, acho que ela quis dizer o recurso das personagens oscilarem, e disse também, quero dizer que fiquei envolvida por cada respiração das personagens, quando a saliva passa pela garganta, aí ela citou você, Emerson, essa expressão, a saliva passa pela garganta, as dúvidas presentes em cada olhar, e disse que esses desvios estão bem evidentes na atuação. Aí, de repente, Emerson, você podia comentar isso, como que foi para você olhar para esses dois planos e provocar nesse sentido, e ajudar a construir mais claramente? Eu acho que a questão, né, quando a gente se deparou, quer dizer, isso já era uma questão da peça, mas como é que a gente ia entender o que juntava esses dois planos e o que afastavam, né, o que atraía e o movimento de atração ou de repulsão desses planos. Acho que foi um pouco essa tentativa que a gente se jogou. Então, quer dizer, os jogos e as brincadeiras que a gente foi fazendo aqui por exemplo, um jogo de espelho entre Fernanda e Luísa, um jogo de espelhos entre Pedro e Dante, né? Entendendo que cada um estava num plano, mas eles eram exatamente um desdobramento do mesmo ser, né? Talvez colocados e até acho que essa diferença física mesmo das personagens, dos atores e das atrizes, eles já causam na gente um estranhamento, né? Você fala, mas eles são mas estão falando a mesma coisa, então eles são mas não são, mas enfim, a gente foi tentando entender como é que a gente chegava nessa proximidade desses seres, né? E ao mesmo tempo dar essa dimensão de que realmente cada um está num plano e às vezes a gente se olha no espelho e a gente vê uma outra coisa, ou a gente vê uma outra face, ou a gente vê a nossa sombra, ou a gente vê a nossa luz, mas às vezes a gente não se vê exatamente como a gente né? Eu sempre falo, às vezes a gente acorda num dia e parece que o pé está saindo da cabeça, a cabeça está lá no joelho, enfim, né? A gente tem tá tudo no mesmo lugar, mas a sensação é de que as coisas estão diferentes e a gente está diferente, né? Eu acho que esse movimento é uma coisa muito, muito clara de todo mundo. É claro que a gente vai buscando uma organização durante o dia, porque a gente precisa se entender e se identificar, né, como esse ser, mas evidentemente essas coisas que se movimentam dentro da gente, que a gente não sabe nomear, elas têm caras, elas têm, né? Às vezes a gente olha mesmo para uma pessoa num dia, ela está com um semblante e de repente, né, sei lá, depois do almoço volta com outro semblante, né? Isso e é uma coisa energética, sei lá o que, da onde que está dentro da gente, psíquica, emocional, espiritual, que transforma as nossas feições, inclusive, né? Você está lá acabado, com uma olheira horrorosa, de repente você volta, alguma coisa aconteceu no dia e de repente você olha para a pessoa está iluminada, você fala, gente, mas o que aconteceu com essa pessoa? Né? Ou o contrário, né? Você está andando super bem na rua, de repente você olha uma coisa que te atordoa, você se desmonta e tua cara desmonta, a tua figura se transforma, né? Então, como é que a gente ia brincando com essas transformações e que também tem a ver, evidentemente, com os lugares do Bacon, que são essas figuras que estão sempre meio derretidas, meio borradas, meio desfocadas, né? Que eram, para ele, a realidade se dava dessa maneira, né? Ele diz, não, eu pinto a realidade, para mim ela é assim, né? Porque talvez ele enxergasse esse lugar de deformação do ser, e que às vezes a gente percebe, sim, né? Percebe uma coisa esquisita no rosto do outro, percebe né?
e que tem a ver com essas outras percepções, né, com esses outros canais que a gente vai abrindo. A gente foi entendendo um pouco aqui, mesmo porque um plano está no limbo, né? Eles estão mortos, já aconteceu a explosão, eles já estão mortos, falando das suas histórias anteriormente, né? Então, quer dizer, como é quando estava vivo? Como é quando estava? Então, a gente foi brincando um pouco com todos esses lugares, né? Para chegar nesse... esbarrar nessas sensações, né? Então, acho que o trabalho foi muito de sensação mesmo e de troca de sensações, né? Então, o Léo, como irmão, por exemplo, ele jogou tanto com a Fernanda quanto com a Luísa, né? Aí tem um momento que a Luísa é colocada em jogo com Dante, e eles nunca estão em cena juntos, a Fernanda com o Pedro. Depois, enfim, a gente foi brincando e trocando as relações, né? A gente fez uma troca também de leitura de papel, então a Fê leu o que a Luísa faz, a Lu leu o que a Fê faz, o Dante leu o que o Pedro faz, né? O Pedro leu o que o Dante faz, enfim. Então, a gente foi brincando com esses jogos para ir entendendo essas dinâmicas, assim, né? De aproximação e afastamento, né? Aquilo que atrai e aquilo que repulsa. Foi um pouco nesse sentido. Sim. E eu acho que só aqui também dando né, nomeando também uma coisa que veio no quarto da temporada, que foi a trilha do Alexandre Martins, que eu acho que contribui bastante também para, que era um desejo nosso já desde o início, mas que a gente conseguiu realizar agora, que também é isso, né? A gente está querendo ou não, e aí tem aquela coisa do cinema. A gente está flertando com o cinema, então também vamos usar as ferramentas cinematográficas da trilha, do close, dessas pequenas partes de corpo que ficam em evidência. E acho que isso foi mais, eleva ainda mais o que você falou agora, Emerson, dessa conexão de planos, né? De ficar claro, essa é uma sensação muito sutil, né? Quando muda, mas que ajuda, né? Acho que o Alexandre foi bem feliz, assim, nas escolhas que ele fez. E o Rui, gente, o Rui também é uma reunião da turma do CPTzinho 2019. Tá aqui em Lisboa, falou assim, estou aqui em Lisboa quase 1h, sim. Eu amei a conexão entre vocês e os efeitos e as falhas da ferramenta Zoom que conseguiram aproveitar para pequenas explosões entre passado e presente. Interessante isso. Uhum. Eu acho interessante mesmo. Tem umas questões, por exemplo, que são técnicas, né? Quando a gente mostra, às vezes, quando entram os vídeos, que às vezes a gente vê o playerzinho, né? Não sei se hoje aconteceu, mas quando acontece, eu tenho a sensação de que mesmo quando aparece, essa coisa do tempo eu acho que é uma frase pulsão da peça. O tempo que volta. Então, eu acho que isso, em algum nível, assim, simbólico, representa isso, sabe? Que é o tempo que está sendo passado ali. Mas, enfim, não sei se é isso que você quis dizer, Rui, mas eu não sei, entendi dessa forma. A Lúcia... Rui, beijos também. Sim. A Lúcia falou, Lúcia Aparecida, Travei em Solo, falou, trabalho exaustivo, mas compensou, galera. Obrigado, Lúcia. Muito obrigado. A Silvana falou, parabéns, trabalho muito valoroso, nos prende a tela. Oi, a Manu obrigado. tá aqui também, gente. A Manu tá aqui também. A Manu tá? Ei, Manu. Realmente, a gente está numa conferência do CPT. E a Thaís comentou, a trilha é incrível. Eu gosto bastante também. Parabéns, obrigado, Alexandre Martins, pelo trabalho, por ter topado essa empreitada também. Muito obrigada, Manu, também. Um beijo. E Manu, gente, beijo, vocês são Manu. tudo. Obrigado, Manu, maravilhosa. Gente, são 10 horas, acabou de dar 10 horas. Vamos encaminhando para esses comentários finais, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer. Mas se não... Só agradeço novamente, Emerson, em nome de... Ah, a Stephanie também está aqui, gente. Que rainha, gente, a Stephanie. Está todo mundo aqui. CPTzinho 2019. CPTzinho 2019 gosta de escrever, gente. Já descobri isso. Né, Stephanie? Gosta de escrever. Né, Manu? Maravilhosa. Assim, o Rui falou, sim, era nesse vai e volta fluido do tempo. Interessante, uma observação interessante. Manu, saudade imensa de vocês, que lindo vê-los juntos. Saudade, Manu. Saudade de todos.
Beijos. Beijo. Gente, então, nesse clima saudoso e reflexivo, No programa da Eliana. a gente encerra a nossa transmissão agora. Agradeço novamente ao Emerson por tudo, né? Por tudo. E um abraço para todos vocês que estão vendo e todas. Thaís mandou um abraço, o Emerson, um beijão. Um beijão para todos, gente. Só finalizando dizendo que semana que vem é a nossa última semana. Se vocês gostaram da peça, divulguem para os amigos e amigas. Se vocês não gostaram, divulguem também, porque aí a gente conversa. Falar mal para a pessoa vir pro... E sábado que vem a gente está aqui. Sigam a gente nas redes sociais, dramaturgia.manás. E muito obrigado, gente.